Leandro, bom, o nome do projeto Semeia, né? Eu lembro que eu comecei a conversar com a Cláudia e aí a gente não conseguiu concluir o bate-papo, mas por causa da internet, não por causa dela, né? Nem do podcast, a tecnologia. Mas o nome Semeia tá ligado com a semeadura, a distribuição da semente, é isso? Exato, exato. Acho que é uma palavra, não é semear, né? É de fato semeia. Aham. Um pouco como a gente fala No, coloqui... no jargão no popular, dia a no dia, né? coloquial, né, Rogério? No dia a dia, vamos lá semear. É. E é daí que vem essa ideia, né? É semear novas tecnologias, novos conceitos, novos diálogos, né, Rogério? Por que não? Quando a Fundação Bung traz todo mundo para essa roda para conversar, como você bem falou, né? Conseguir falar em um mesmo projeto de comunidades indígenas, produtores rurais, restauração florestal, agricultura regenerativa de baixo carbono, ciência, acho que a gente está semeando muita coisa legal aí, né? Você que é especialista da semente, mas acho que a gente está conseguindo semear várias coisas interessantes. E a semeadura é só o começo, né, de tudo. Então, os resultados a gente vai colhendo aos poucos, mas são resultados interessantes. E voltando um pouquinho, né, ao tema de agricultura de baixo carbono, eu tive a oportunidade de receber aqui em Sinop o professor Ratan Lau, e alguns episódios atrás nós até conversamos com o escritório da Ohio State aqui no Brasil, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse pesquisador, né, um pesquisador aí de renome internacional que trabalha realmente com o sequestro de carbono e ele entende que a agricultura é uma das formas de fazer isso acontecer. Ele, quando esteve aqui no Brasil, no Mato Grosso, ele falou: eu vejo a agricultura brasileira como um dos principais fatores de se buscar essa captura do carbono que estava preso no solo, e quando a gente acaba promovendo o desenvolvimento, ele acaba sendo liberado, principalmente hoje, com queima de combustíveis fósseis. É lógico que a gente está evoluindo para melhorar isso, né? E aí eu comentei com ele, falei: professor, eu li um trabalho de pesquisadores da UFSCar, juntamente com pesquisadores da Inglaterra, falando que a cultura da cana, que muitas vezes era condenada por ser uma cultura agressiva, ela só perde em sequestro de carbono para uma floresta em formação. E aquilo chamou muito a atenção, porque a cana consegue fixar aí 300 toneladas de massa verde por hectare. E aí, no simples comentário de leitor, ele falou: eu fui o relator, eu que fui o consultor ad hoc desse trabalho, né? Então, quando a gente pensa nisso, a agricultura de baixo carbono já é uma realidade. E o mais interessante, se você quiser falar o nome desse produtor que está participando do projeto com vocês, fique à vontade, Leandro, é que o produtor rural, independente do tamanho hoje, ele está muito preocupado com isso em função do legado, não vou dizer nem da sucessão, é o legado que ele deixa com a profissão de agricultor, que é uma profissão muito nobre. E vocês viram isso quando foram apresentar esses projetos, esse projeto em si, principalmente no contato com as revendas agrícolas, que poderiam, em dado momento, falar: não, nós não queremos mexer com isso? Rogério, desde o começo desse processo, né, de aproximação dos produtores, a gente sente essa abertura para essas novas tecnologias e para a gente poder aterrissar de fato o que é essa agricultura de baixo carbono, né? O começo do nosso processo foi muito formativo, mas desde a primeira formação levamos alta tecnologia, né? A gente levou para esse pool de técnicos da Decanarana, a gente levou Mariângela Hungria, né, precursora do bioinsumo, para falar para eles. Eduardo Assad, um dos escritores do Plano ABC, há 12 anos atrás, né, como o próprio Assad sempre nos fala, né, quando ele ainda apanhava muito, falando sobre carbono. Então a gente levou esse time para falar para os técnicos e conseguir colocar na prática o que é essa agricultura de baixo carbono. E os produtores têm vindo muito bem, né? Essa semana, por exemplo, eu tive um feedback muito legal de um produtor de Canarana, que é cliente da Agrícola Alvorada, e que ele quer mudar a sua pulverização aérea, porque a pulverização aérea ela acaba tendo um impacto nas abelhas, né? Você consegue ajustar os horários, você consegue ajustar os momentos, mas ainda assim, durante a florada tem um impacto. Ele quer mudar por drone, e aí ele pedindo apoio, né, Rogério? E aqui eu estou falando de um produtor, de certa forma, capitalizado, que só precisava de um incentivo, né? Olha aqui, ele vendo o ganho da abelha na soja, ele tira a pulverização aérea e coloca drone,
que aí atua de forma muito mais assertiva, né? Na pulverização dos agentes químicos. Então, foi essa semana que a gente teve esse retorno, esse pedido de apoio, e aí, de novo, a gente entra com as possibilidades de tecnologia, de política pública, de financiamento público, né, para poder operacionalizar isso. Então, os produtores têm vindo, eu acho que ali no Vale do Araguaia tem uma questão ambiental muito forte, Rogério, sendo defendida, de toda a qualidade da produção que já está instalada ali, já está colocada ali, né? A gente observa que os produtores têm falado muito de sustentabilidade, né? É um conceito que já está posto, Rogério, que todo mundo já tem clareza do que é e do que precisamos fazer, em alguns momentos comprovar, né, Rogério, que está sendo feito, né? E aí a gente ajuda com essas práticas, né? Olhando muito para a ciência, olhando muito para conceitos que podem ser aplicados. A gente acabou de rodar também, Rogério, aqui na Fundação, um painel livre no contexto da Conferência de Inovação e Tecnologia do Ministério de Tecnologia e Inovação. Esses painéis, eles são feitos antes dessas conferências para poder munir as conferências de possíveis políticas públicas a serem geradas no futuro. Então, são painéis livres, organizados por vários setores. A gente organizou aqui na Fundação, com várias entidades do agronegócio, para conversar muito sobre rastreabilidade e conectividade. E fica muito claro, Rogério, que a gente, a cada ano, tem trabalhado um tema, né? Agricultura de baixo carbono, rastreabilidade, mas tudo é um grande componente da sustentabilidade do agronegócio brasileiro e dessa potencialidade da retenção de carbono que você estava falando. A gente muda de nome, né? Coloca outra roupa para falar das mesmas coisas, mas são pequenos ajustes que estão acontecendo e que está fazendo a gente ter boas respostas aí em relação à agricultura de baixo carbono e a aplicação de fato na cadeia.